deputado Francisco Tenório para a chamada dos senhores deputados. Igor. Presente. 15 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Olavo Calheiros, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 714 de 2021, de autoria do deputado Tarcísio Freire, que dispõe sobre instituição do Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência como medida para facilitar a adoção de medidas de apoio por parte do poder público e providências que busquem melhorar suas condições, possibilitando ainda um atendimento otimizado a esses cidadãos no âmbito do Estado de Alagoas. O projeto foi encaminhado para a segunda e sétima comissões. Projeto de lei ordinário número 715 de 2021, de autoria da deputada Jó Pereira, que considera de utilidade pública a Associação Educacional e Recreativa Zumbi dos Palmares. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 717 de 2021, de autoria do deputado Davi Maia, que considera de utilidade pública a Associação dos Hemofílicos de Alagoas, localizada no município de Maceió. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 718 de 2021, de autoria do deputado Davi Maia, que considera de utilidade pública a Associação Católica dos Emissários de Jesus, localizada no município de Quebrangulo. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de resolução 088 de 2021, de autoria da deputada Cibele Moura, que concede a comenda de Valdo Suruagi ao bispo Samuel Cássio Ferreira. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de lei complementar número 716 de 2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre a atividade de fiscalização pelo Poder Legislativo, prevista no artigo 81 da Constituição Estadual de Alagoas e da outras providências. O projeto foi encaminhado para a segunda, sétima e oitava comissões. Indicação número 1183 de 2021, de autoria do deputado Tarcísio Freire. Indicações 1184 e 1185 de 2021, de autoria do deputado Breno Albuquerque. Indicação número 1186, de autoria do deputado Marcos Barbosa. Requerimento número 886 de 2021, de autoria da deputada Jó Pereira, requer a marcação de audiência pública para debater sobre os planos de cargos, carreiras e salários dos servidores da educação do Estado de Alagoas, que será realizado no dia 25 de outubro de 2021, na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, às 15 horas. Discutido e aprovado o requerimento sem número, de autoria do deputado Cabo Bebeto, requer o encerramento da discussão dos projetos de lei ordinária número 368 de 2020 e 504 de 2021, passando-se a votação em segundo turno, lido, discutido e aprovado o parecer número 1155 de 2021 da terceira comissão. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar, de acordo com o requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, votação em segundo turno da redação do vencido ao projeto de lei número 504 de 2021, bem como votação em segundo turno do projeto de lei número 368 de 2020.
Projetos foram aprovados. Discussão em segundo turno dos projetos de lei número 652, 653 e 654 de 2021. Discussão única das indicações de número 1153, 1156, 1169, 1170 e 1177 de 2021. Discussão única dos requerimentos 876 e 881 de 2021. Encerrada a ordem do dia, passa explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Só para a segunda, aí não passa na seta, tudo certo. Em discussão, a ata lida pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero aprovado. Deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. Parecer 844/2021 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 306/2021, deputado Léo Loureiro, relator. Parecer favorável ao andamento do projeto com emendas. Parecer 1115/2021 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 912/2021, deputado Léo Loureiro é o relator. Parecer favorável ao andamento do projeto. Projeto de Lei Ordinária 720/2021, do Poder Executivo Estadual. Mensagem 62, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas, no valor que menciona das outras providências. Projeto de Lei Ordinária 719/2021, Davi Maia é o autor. Altera a Lei Ordinária número 7858, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece as normas gerais para a realização de concurso em Alagoas, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 10º da Lei Ordinária número 7858 de 2016. Projeto de Resolução número 89 de 2021. Léo Loureiro é autor. Concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro. Indicação 1187 de 2021. Breno Albuquerque é o autor. Apelo pelo senhor governador do Estado e ao governador do Estado, com cópias ao secretário de Saúde, com a finalidade de pleitear início das operações da Unidade de Coleta e Transmissão do CT do município de Palmeira dos Índios, que já se encontra com sua estrutura pronta dentro do Hospital Santa Rita, localizado no mesmo município. Indicação 1188 de 2021, Cibele Moura. Emenda, o senhor governador do Estado e ao implementarem o programa Alagoas de Ponta a Ponta no município de Cajueiro, a fim de realizar
a pavimentação asfáltica do trecho que interliga ao povoado Santa Efigênia, localizado no município de Capela. Requerimento 876-2021, Ronaldo Medeiros. Requer a mesa na forma regimental, a reserva do plenário e a marcação de sessão pública para o dia 1º de dezembro, com o escopo de discutir o Dia Mundial de Combate à AIDS. Requerimento 877-2021, deputado Ronaldo Medeiros, autor. Requer a mesa na forma regimental marcar a sessão pública para discutir os impactos da reforma administrativa da PEC 38 de 2020. É o que consta o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Chico. Parecer 1115/2021 da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Trata do projeto de lei 578/2021 de origem do Poder Judiciário, que transforma cargos de juízes de direito com atribuições de auxiliar da segunda e terceira instâncias em cargos de desembargador e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Obrigado. Perdão, aprovado. Parecer número 1151/2021, o deputado Bruno Toledo, o relator, trata da mesma matéria e o parecer é pela aprovação. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1123 da 7ª Comissão, Administração, Segurança, Relação, Trabalho, Assuntos de Defesa do Consumidor. O relator agora é o deputado Galba Novaes, trata da mesma matéria e é pela aprovação da mesma matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 844/2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado Léo Loureiro é o relator. Trata-se de projeto de lei ordinária número 485/2021, de iniciativa do senhor deputado Ronaldo Medeiros, que dispõe sobre a classificação da Suerdes unilateral como deficiência auditiva no âmbito do Estado de Alagoas. O parecer é pela aprovação da matéria com emenda e anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Silvio Camelo requer ao plenário o encerramento da discussão do projeto de lei número 706/2021. É o projeto de lei que trata da alteração do limite para remanejamento da lei orçamentária estadual. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então vamos para a votação da matéria. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, inscrita a hora do expediente. Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, nos diversos ambientes desta casa. Como sempre faço, e no momento faço essa fala, senhor presidente, sem usar a máscara, porque estou respeitando o distanciamento por orientação da ciência, mas como sempre faço ao ocupar essa tribuna, em tempos de pandemia, eu peço a todos que continuem usando máscara, lavem as mãos, façam a utilização do álcool em gel 70 nessa higienização, porque assim nós estamos nos protegendo também as outras pessoas, estamos fazendo a nossa parte. Bom dia, servidores da Casa de Tavares Bastos, aos senhores e senhoras membros da imprensa aqui presentes, colegas deputadas, senhores deputados, presidente Marcelo Vitor. Ocupo na manhã de hoje a tribuna para expressar o meu sentimento com relação ao momento em que vivemos, particularmente em relação
ao rito sobre o PCCS da educação. E desde os últimos dias, iniciou-se quanto à análise, discussão, votação da matéria que foi enviada pelo Executivo. E afirmo logo, foi tarde, senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores, muito tarde. E como chega tarde essa matéria na casa? Chega só agora, o que nos permite, deputado Inácio, pensar em uma falta de prioridade na política de valorização dos servidores da educação. Agora, incrível é que chega tarde, mas vem revestida de urgência, de prioridade, de imediatismo, como se fôssemos fazer justiça com os profissionais da educação no pagamento agora do mês de outubro, quando ouvimos desde 2015 que uma das prioridades de Alagoas seria a valorização dos profissionais de educação como um instrumento de transformação. Chega tarde e chega, infelizmente, sem as informações de impacto financeiro, inclusive no orçamento do Estado dos próximos anos. Ausência de informação, ausência de estudo dos impactos, inclusive já foi motivo de denúncia minha no plenário dessa casa. Denunciei e até já abstive-me de votar a atitude que me constrangeu, mas fiz a título de protesto. Lembrando que não votei na matéria de pedido do último empréstimo pelo Executivo em protesto a essa prática recorrente de aprovarmos projetos de leis de iniciativa do Executivo com ausência das devidas informações e celeridade em aprovar, prejudicando, inclusive, uma análise mais profunda. Pontuo, inclusive, que é comum, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil, que os executivos tratam as casas legislativas Brasil afora, dessa forma, sempre em processo não precedido por audiências públicas, sem transparência, sem informação, sem tempo para uma análise mais profunda e pior. Esses projetos sempre tratam de temas muito importantes na vida dos alagoanos, na vida dos servidores, pois tudo que impacta financeiramente impõe ainda mais dificuldades em atender os anseios dos serviços e das obras estratégicas para o futuro de Alagoas. Eu aqui registro e saliento que essa casa tem demonstrado avanços no legislar, avanço no fiscalizar, no mediar os interesses da sociedade. Desde a eleição do senhor presidente Marcelo Vitor, com o apoio esmagador dos deputados contra uma candidatura, deputada Ângela, apoiada pelo governo, essa casa, deputado Nácio, fortaleceu a todos. Os opositores do governo, que são poucos, são respeitados e têm garantia na casa, e por isso vem produzindo leis, vem produzindo indicações, apontando erros e possíveis irregularidades. Atuação essa em favor da democracia e em respeito aos alagoanos. Dos chamados independentes, com décadas de atuação no parlamento e outros mais recentes, mas todos imbuídos do espírito de fazer mais e melhor pelo Estado, e nunca de interesses pessoais ou de grupos, atuando igualmente aos opositores e governistas, no que diz respeito às análises, à elaboração de leis e de fiscalização, mas mantendo sempre as suas posições e as suas convicções. Também, no momento de fortalecimento, fortalecemos a base governista e registro que essa também acompanha a independência do Legislativo em várias matérias, para o bem da produtividade da casa, coordenada pelo nosso presidente, e essa base se alinha ao governo, na maioria das vezes, por ser sustentação de um projeto eleito pelo povo. Essa casa tem avançado muito e eu espero que continue avançando cada vez mais como casa legislativa, casa do povo, como poder independente. E encerro esse registro de avanço, senhor presidente, de independência e de avanços dessa casa, parabenizando de forma representativa o deputado Cabo Bebeto pelos opositores, o decano desta casa, o deputado Antônio Albuquerque, pelos independentes, porque assim são chamados por analistas políticos, e o deputado Silvio Camelo, pelos mais governistas, reconhecendo sua atuação na presidência. Eu estendo os meus parabéns ao deputado Marcelo Vitor, que tem proporcionado
essa atuação mais profícua do Legislativo em comparação a décadas passadas. Pois bem, colegas servidores da educação, eu, sim, voto a favor da matéria. Um voto convicto da sua importância e isoladamente analisando. Isso mesmo, eu voto sim a favor do PCCS, pois desde o primeiro mês que exerço um mandato eletivo de representação popular, deputado Inácio, desde o primeiro mandato, eu já tenho a educação como prioridade estratégica para esse Estado. E vocês, servidores da educação, e suas representações, sejam elas sindicais ou de outras lideranças da área, sabem muito bem disso, pois inúmeras vezes nós dialogamos em nosso gabinete e agimos em várias frentes em busca das melhorias e dos avanços para a categoria e para a educação pública de Alagoas. Foram audiências públicas, cobranças, mobilizações e muito trabalho e diálogo. Infelizmente, os pleitos quase nunca foram atendidos pelas instâncias de decisão da área da educação. As raras exceções que foram atendidas, todas elas foram comemoradas, pois sempre vale a pena lutar pela educação. Não luto sozinha, luto ao lado dos conselhos de educação, porque ouço e dialogo sempre que posso, mesmo estando eles fragilizados em suas condições de atuação. Trabalho ao lado de organismos internacionais e nacionais que desejam uma educação de qualidade. Me reúno junto à Undime, à UNCME, o Conselho Estadual de Educação, o FAEEJA, o Fórum Estadual de Educação, o Núcleo de Educação do Ministério Público, dentre tantos outros. Respeito e ouço sempre a todos. Tudo isso com um só propósito, de fazer Alagoas enfrentar o seu maior desafio, melhorar consistentemente a sua educação, e sempre vou lutar para denunciar e evitar uma mudança panfletária, uma mudança ilusória, muitas vezes apenas de retórica e de belas propagandas milionárias falando de bilhão. Luta e muito trabalho para tirar um dia no futuro o nosso Estado das piores colocações e impulsionar o seu desenvolvimento sustentável através da educação. E aqui, senhor presidente, deputado Chico Tenório, deputadas, eu abro um parênteses nesse meu pronunciamento e o faço para descaracterizá-lo de qualquer viés político-eleitoral. Senhoras e senhores telespectadores, aos que nos assistem pela TV Assembleia, aos que nos assistem ao vivo, aos que vão assistir, que assistirão pelas reprises dessa sessão, eu venho afirmar para todos. Eu, Jó Pereira, não sou, nesse momento, pré-candidata a nenhuma chapa majoritária em 2022, como anunciam diversas matérias veiculadas em jornais, blogs e rádios. Seja como governadora, seja como vice-governadora desse ou daquele político compondo chapa, seja desse ou daquele grupo político citado. Eu afirmo que eu não fui consultada, direta ou indiretamente, como também não me reuni nesse sentido de tal decisão, como colocam essas matérias de cenários consolidados. A especulação em relação ao meu nome, possivelmente, é fruto da análise de toda uma atuação diária em favor das alagoanas e dos alagoanos. É fruto, por exemplo, de muitas conquistas, com muito empenho e sempre objetivando honrar os mandatos a mim conferidos. Leis como a política de um primeiro emprego para jovens, a legislação do jovem aprendiz alagoano, que faz a felicidade já de centenas e centenas de jovens e é apontada como pioneira nacionalmente, norteando, inclusive, iniciativas de outros estados. Eu lembro a conquista do PAA, que é uma eterna esperança da agricultura familiar, do Fundo de Combate ao Câncer, da facilidade à isenção do ICMS sobre energia elétrica do pequeno produtor, do parto humanizado, da notificação compulsória do registro de nascimento de filhos de mães menores de 14 anos, dos direitos dos deficientes visuais nos concursos públicos, da geração de emprego e renda através da carcinicultura
e do selo artesanal dos produtos derivados de leite, entre tantas outras. E registro mais uma vez, senhor presidente, como sempre faço, todas essas conquistas tiveram o apoio total dos deputados que compõem essa casa. E como eu disse, eu sempre agradeço, sempre aponto, quando tem oportunidade de entrevistas, o fato de ter o apoio dessa casa. E como disse, mais uma vez, agradeço ao vivo a todos vocês, deputados e deputadas, e principalmente ao presidente Marcelo Vitor. Conquistas sempre de muita luta, pois a maioria delas, deputado Inácio, tivemos vetos do Executivo e derrubamos. Muitas delas, nós, essa casa, através do presidente, promulgou, assegurando o que rege as regras de elaboração de leis quando há inércia do Executivo. Em defesa de minhas causas e ideias, em defesa do diálogo produtivo com a sociedade e dos demais poderes constituídos, não me rendo à pauta de prioridades do Poder Executivo do Estado. As dele, as pautas do Executivo, eu tento ajudar, sempre que entendo como importante para Alagoas. E as que assim não entendo, eu busco o diálogo para criar melhores caminhos. Exercício puro da democracia e de um mandato produtivo e realizador. É isso que eu entendo que Alagoas precisa. É nisso que eu acredito. Em um projeto, em rumo, em políticas públicas de Estado, em planejamento, com planos de curto, médio e longo prazo, sempre com multissetorialidade e simultaneidade de ação. Por isso, reafirmo, sobre 2022, eu, Jó Pereira, sento à mesa para falar de projeto de Estado, não de projeto de poder. E o grupo político do qual eu faço parte já decidiu que continuaremos colaborando com Alagoas. Temos parceiros políticos de desenvolvimento sustentável e, por isso, em nossas bases são registradas transformações importantes, inclusive nacionalmente reconhecidas. Agradecemos a todos os parceiros e faço esse agradecimento em especial ao deputado federal Arthur Lira, hoje presidente da Câmara. Agora eu vou passar, deputado Cabo Bebeto, a falar de mim, Jó Pereira, independente por natureza, parceira por vocação. Entendo que ninguém constrói nada sozinho, isolado ou solitário. Muito menos um projeto de enfrentamento das gigantescas urgências alagoanas, dos enormes desafios que nos impõem os nossos péssimos indicadores e desse quase intransponível abismo socioeconômico, onde se perpetua a pobreza da maioria esmagadora da nossa população. Por isso eu continuo trabalhando muito, enquanto falam de 2022 e citam composições com o meu nome. Nenhuma fruto de qualquer diálogo decisivo comigo. Sou mulher, deputada Fátima, sou política como Vossa Excelência, como a deputada Ângela também. E como muitas, quero vencer preconceitos e barreiras. Nós, mulheres, não aceitamos mais decidirem por nós. Aceitamos sim dialogar e chegar aos corretos caminhos de construção do futuro. Assim eu deixo claro, deputado Cabo Bebeto, deputado Inácio, deputado Ronaldo, assim eu deixo claro que as próximas palavras são tão somente pela análise do contexto da aprovação dessa matéria que abordo nesse pronunciamento. Afirmado isso, eu digo que as minhas posições em relação ao PCCS seguem a mesma orientação de anos de busca dessa prioridade e nunca qualquer momento de aproximação eleitoral. Voto sim a favor, mas temendo muito que o agora que se aprova, no futuro, não se consiga ser honrado. E digo isso pela ausência do diagnóstico de impacto. Não só dele, o PCCS da educação, mas de todos os demais planos de carga e carreira, que pela lógica apresentada pela mensagem do governador, que quando encaminhou o projeto que ora analisamos, deveriam ter sido também encaminhados para essa casa, por serem importantes para os servidores das diversas áreas, como a área da saúde, os servidores da Uncisal,
os servidores da assistência social. Obrigada, senhor presidente. Os servidores da assistência social que defendem o deputado Cabebeto há tanto tempo e que até hoje permanece na promessa. E esse receio em relação ao futuro vem em razão de diversos acontecimentos. Primeiro, em sendo candidato nas próximas eleições, deve o governador atual se afastar até abril de 2022, por não ter Alagoas, hoje, um vice-governador por motivo de renúncia anterior ao cargo. Terá Alagoas um novo governo, eleito por essa casa, o já famoso em todos os jornais, blogs, governo tampão. Quem vai pagar a conta das mudanças de regras? São novos governos. O tampão, talvez, e certamente o eleito futuramente. Vale lembrar que nesse governo, os servidores não tiveram aumento salarial, quando muito tiveram reajustes, que também chegaram a essa casa sem as devidas informações de impacto financeiro, impossibilitando, inclusive, a análise se poderia ser mais, se poderia ser menos, o que poderia ser justo ou injusto com os servidores, mas seria real, à luz dos números, sem surpresas para o futuro. E sigo, deputado Inácio, essa lógica de impacto no futuro. Quem vai arcar com a estrutura de funcionamento adequado dos vários prédios hospitalares é uma nova gestão do Executivo. Quando todos sabem que esses prédios foram construídos com recursos do FECOEP e os pobres receberam apenas uma cesta básica durante toda a pandemia. E o fundo, o FECOEP, continua sem plano de resgate dos alagoanos da extrema pobreza, mas financiando obras inadequadas de barragens, ampliando o espelho d'água do próprio Canal do Sertão, quando ele próprio, o canal, pede socorro em sua manutenção, maquinários, projeto de uso das suas águas, sem falar a licitação e um dos trechos que estão com problemas sérios. São coisas necessárias, deputado Inácio, que vão se acumulando para os novos gestores que precisarão arcar com esses custos e tomar decisões que garantam a maior obra de Alagoas. E digo mais, em relação aos prédios da área de saúde, nos últimos 2 anos, alguns deles foram abertos em razão de muito dinheiro e de apoio do governo federal à pandemia, que tinha um objetivo: hospitais de campanha exclusivos de Covid, e assim garantindo a continuidade de parte dos serviços das demais unidades de saúde existentes na rede pública para atender as demais demandas da saúde, as outras doenças que infelizmente ficaram negligenciadas. E com a inexistência desses hospitais de campanha funcionando como apoio à rede pública existente, basicamente, até hoje, os prédios que foram abertos só funcionaram para a Covid-19, com raríssimas exceções, visto que até as alas destinadas ao parto humanizado do dito Hospital da Mulher, deputado Ronaldo, foram paralisadas, foram desativadas. Então, é fácil de imaginar que toda a funcionalidade desses prédios que foram abertos e que ainda estão em construção vão necessitar de muito, mas de muito recurso, agora e no futuro, para não sofrerem com os mesmos problemas que as unidades existentes apresentam há décadas. Cadê os dados? Cadê os números? Cadê o plano de garantia de funcionamento? Quando falamos do HGE, muitas vezes, pessoas que fazem parte do Executivo falam de uma herança histórica de problemas. Então, eu fico assim, deputado Inácio, a imaginar o que se dirá no futuro de várias unidades de saúde sem funcionar a contento, pois a gestão atual na área de saúde nunca resolveu os históricos problemas de funcionamento do HGE. E eu aqui não falo só da superlotação, não, mas das condições de trabalho, do número adequado de profissionais e também da falta de insumos, porque nós poderíamos estar vendo ainda o acúmulo da demanda
mas suportada com mais dignidade, com prioridade, com financiamento adequado, por gestores que dizem que podem resolver essas demandas com outros prédios de alta e média complexidade. E isso sempre com poucos recursos que o Estado de Alagoas sempre teve e infelizmente vai continuar tendo. Lamento a análise, mas já poderiam ter demonstrado nos anos anteriores essa condição, essa prioridade, esse financiamento correto para o bom funcionamento do HGE, mas não fizeram. E se tivesse acontecido, seria justo com os profissionais, com os usuários, e nos daria uma tranquilidade, uma demonstração de planejamento. Por isso a pergunta, esses vários prédios são frutos de que planejamento? Eu pergunto e insisto na pergunta. Fruto de que debate com a sociedade? De que transparência com as categorias de saúde? Enfim, de que estudo de viabilidade de financiamento, de implementação de recursos humanos necessários, equipamentos, insumos corretos e em quantidade necessária? Cadê tudo isso? Não esquecendo do impacto financeiro do novo concurso da saúde, que apenas atende à recomposição do quadro da CESAL. Pobre Alagoas. Aumenta prédio, diminui serviços. Essa é a realidade apontada em estudos recentes da área, sobre o atendimento, sobre os exames, sobre diagnósticos, sobre as cirurgias eletivas, em um governo que aplica o mínimo constitucional na área da saúde, diferente do que acontece em outros estados. Triste realidade, também de um estado que aplica 0, alguma coisa na saúde básica, mas constrói prédio para média e alta complexidade. A população quer manter a sua saúde, quer o estado saudável através das ações de saúde básica, não quer adoecer para sofrer com esses atendimentos precários. E por isso eu sou solidária, deputado Ronaldo. A dor de quem precisa de uma consulta, a dor de quem precisa de um exame, a dor de quem precisa de um tratamento emergencial de várias doenças, como a oncológica, e fica nessa época do ano, deputada Fátima, assistindo às propagandas sobre o autoexame, e que é simples, e diz assim: depois procure um médico, em caso de detectar algo diferente. Que médico? Onde? Como? Essas pessoas não tiveram um médico da atenção básica, não tiveram os exames de diagnóstico, não estão tendo acesso ao tratamento vital que salva a sua vida. Por isso, senhor presidente, eu vou fazer um relato. Uma senhora me disse, ela mora lá no Selma Bandeira, e eu tive a oportunidade de almoçar com ela, deputada Ângela. E ela me disse: eu tenho vontade de estourar a televisão quando diz, procure um médico assistindo esses comerciais. E eu vou procurar onde? É claro, essas campanhas publicitárias são importantes, pois elas muitas vezes salvam vidas, principalmente daquelas pessoas que têm acesso aos planos de saúde. Mas o que deve ser estratégico, o que deve ser urgente, são os usuários do SUS. Alagoas precisa fortalecer os serviços oncológicos, melhorando a sua oferta. E essa é a bandeira dessa casa, que defendeu e defende, através da emenda de 1% a mais no orçamento da saúde no passado e através do Fundo Estadual de Combate ao Câncer no presente. Recursos para financiar serviços e ações para os que mais precisam. Cadê a regulamentação do fundo? Já são 7 meses sem ela. E por lei, esse fundo vem acumulando recursos por determinação legal. E a população acumulando desespero e desesperança. Pobre Alagoas, até quem tem pedra nos rins aguarda meses, sentindo uma das piores dores. Meses após meses, sofrendo, até que a justiça ou os meios de comunicação pressionem ou a rede de amigos funcione para que ocorra o tratamento e as cirurgias que são tão urgentes. Tudo dito até agora desenha um quadro de mais uma herança para o próximo governo. Além da necessidade de mudar o foco de construção de prédios,
para a atenção básica que gera o estado saudável das pessoas. Haja dinheiro, haja comprometimento de recursos para uma atuação melhor no futuro. Mais uma equação difícil, deputado Léo. Prédios versus manutenção versus necessidade de atenção básica. E aqui eu continuo falando dos desafios do futuro em várias áreas. Quem vai arcar com o pagamento dos saldos de recolhimento de anos do passado de alguns servidores que recebem acima do teto do INSS e após as alterações previstas na Previdência, que foi inédita no país, logo a nossa pobre Alagoas antecipar pagamento que faria ao longo dos anos. Quem vai pagar é o novo governo, pois nessa atual gestão da Previdência ficou o aumento da arrecadação através de mudança das regras, inclusive com o histórico desconto dos aposentados que alertamos naquela oportunidade que não era justo, mas mesmo assim, em um tratoraço foi aprovado à época e se aprovou e depois voltaram atrás. Mas cadê os 14 meses que não devolveram? E até hoje, deputado Ronaldo, as pessoas me abordam nas ruas, deputado Inácio, perguntando pela devolução desses recursos. Quem vai voltar a pagar os empréstimos e a dívida do Estado para com a União que foram suspensos, dando uma folga para todos os estados, inclusive Alagoas? O próximo governo. Quem vai passar a manter, a pagar os empréstimos das obras de duplicação, obras que, na sua maioria, um estudo de tráfego simples não justificaria tal investimento? O próximo governo. E o pior, em várias dessas regiões, não veio simultaneamente o crescimento induzido por políticas públicas planejadas e discutidas com a sociedade, no sentido de dar viabilidade aos investimentos de duplicação. Caberia, talvez sim, melhorias e até algumas novas vias que deveriam estar sendo feitas ou que já estão sendo feitas. Essa tem sido a tônica. Um enorme volume de recursos em obras, cimento, areia, concreto, praças, ruas em determinadas localidades, muitas vezes, tipicamente, obras de prefeituras tocadas pelo governo do Estado. Creches em obras moduladas, uma tecnologia, infelizmente, não disponível para a nossa realidade de construção por empreendedores locais e, infelizmente, sem que os gestores da educação apresentem critério de avaliação dos gargalos do ensino infantil, principalmente na capital, para a correta prioridade de construção. E quem vai arcar com o prometido financiamento do primeiro ano? O próximo governo. Há quanto tempo o PEE, tão discutido por essa casa, já apontava a necessidade desse investimento? E nada, infelizmente nada aconteceu. Mas agora chega tarde, com o discurso que é pró-infância, pró-educação, e mais uma vez, para outros arcarem com o financiamento. Senhoras e senhores, se não bastasse essas preocupações futuras, deputado Ivan, o dinheiro suado, branco, azul e vermelho, o dinheiro que sai do bolso dos alagoanos, vem sendo gasto, sendo alardeado, que é com orgulho que nós fazemos ações e obras com dinheiro próprio. Várias ações de última hora. Não sei que orgulho é esse de gastar sem claro planejamento, sem envolvimento com a sociedade, uma poupança fruto de aumento de impostos sobre todos nós cidadãos alagoanos. E eu apoiei à época, como deputado estadual, como colaboração de uma ação para enfrentar os verdadeiros desafios de Alagoas, como a primeira infância, enfrentar a pobreza, a saúde básica, a educação, a geração de emprego e renda, mas nunca para fazer caixa, e sim para ampliar a oportunidade de captação de novos investimentos, sejam eles com recursos federais, internacionais, para enfrentar os nossos desafios, com um planejamento estratégico durante todos esses anos, realizando gastos etapa por etapa, para fazermos as conquistas necessárias. Ao pé da letra, senhor presidente, não tem como ser contra qualquer obra ou ação, mas nós temos a obrigação
de discordar das prioridades e dos gastos, quando faltam contemplar os desafios históricos. Já estou caminhando para o final, senhor presidente. Descapitalizando um caixa estratégico e muitas vezes elogiado anos atrás. Tivemos também a privilegiada oportunidade do não pagamento das dívidas, fortalecendo esse caixa, mas infelizmente registramos uma atuação injusta nas pastas sociais, ampliando dificuldades para tantas famílias alagoanas. E também vimos diversos apoios federais, recursos federais, tendo seu uso relegado em detrimento dos beneficiários. Todos nós sabemos que somos um Estado que todo e qualquer dinheiro precisa ser aplicado aqui, seja ele federal, seja ele internacional, e o nosso dever de uso, nós temos o dever de usá-lo estrategicamente, como garantidor do presente e facilitador do futuro no enfrentamento dos nossos desafios. E aqui, só para citar um exemplo dos gastos, no pacote da educação, que pagará para jovens que foram esquecidos anos e anos por muitos governos e por este próprio, que em seus 7 anos agora vão dar uma bolsa para esse jovem que está fora da sala de aula há mais de 2 anos para voltar para a sala de aula. Veja bem, o próprio governo diz que está fora da sala de aula há mais de 2 anos. E o que foi feito nesses 2 anos e nos anos anteriores para que esses jovens voltassem a estudar? Não foi feito nada, embora o PEE apontasse esse problema há muito tempo. Aliás, o PEE é um documento da Secretaria de Educação que foi aprimorado por essa casa, fruto de muitas audiências públicas. E quem vai pagar por essa volta às aulas? O novo governo, porque o governo federal só aportará recursos no ano seguinte ao da matrícula. Por que a Secretaria de Educação nunca atuou desse sentido, com planejamento, com comprometimento? Por quê? Aí eu fico aqui a eterna pergunta, mas eu já tenho a resposta, que é muito previsível. Falta de diálogo, de planejamento, de prioridade, de comprometimento com os reais desafios do Estado para promover as transformações socioeconômicas que tanto precisamos. Não são apenas praças, mas muito mais. Creches ocupando espaços estratégicos nas grotas da nossa capital, em apoio às nossas mulheres e às nossas crianças. Só citando um dos exemplos de vários que são gerados pela falta de diálogo produtivo em tempos administrativos fora do foco eleitoral. E aqui eu vou finalizar esse pronunciamento afirmando: participarei sim da aprovação do PCCS da educação, votando pela categoria. Vou contribuir no que for necessário, apesar do receio dos impactos sobre o futuro, de tudo, deputado Inácio, que comentei até agora. Mas eu peço ao governador do Estado, diante de tudo que foi apontado, ainda tem tempo de avaliar o futuro e nos apresentar e apontar números, de realizar audiências públicas que proporcionem um verdadeiro debate, transparência e iniciar, claro, um projeto de futuro. Do contrário, digo sem medo de errar, Alagoas pagará o preço de um pensamento, de um imaginar sem olhar o futuro. Pensamento imaginado, mas não pactuado, porque só com diálogo produtivo construiremos futuro. Essa é a minha crença, esse é o meu desejo, e por políticas públicas eu continuarei pautando a minha atuação. Dessa vez eu não serei vencida, votarei pelo sim. Esse sim do antes tarde do que nunca, mesmo sem os estudos de impacto, pois impacto por impacto nós temos vários, como relatei, e lutei contra a maioria deles, e não acho justo agora lutar também contra um a mais e muito justo plano de cargos e carreiras dos servidores de uma área tão importante, tão estratégica para Alagoas e que defendo desde os primeiros dias como deputada. Viva o PCCS da educação, deputado Reinaldo. Que venham outros planos de cargos e carreiras das demais áreas.
antes que tudo seja impossibilitado por tantas obras de cimento, de areia e de pedra. Quanto ao amanhã, nós continuaremos enfrentando desafios e cada vez maiores. Fé, esperança, preparo, diagnóstico, planejamento, multissetorialidade, simultaneidade e muito trabalho continuarão a ser sempre uma verdade realizadora. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, deputada Jó. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. Deputados presentes, senhor. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1, veto ao projeto de lei 398/2020, mensagem 37/2021, de autoria do Poder Executivo, institui a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto Socioambiental no Estado de Alagoas. Comunica ao plenário que, votando sim, vota-se a favor da matéria e contra o veto, votando não, vote-se a favor do veto e contra a matéria. O deputado tiver dificuldade de votar no painel, pode votar verbalmente. Deputado Davi Maia, para encaminhar a votação. Senhor presidente, a gente encaminha a votação sim, porque esse projeto foi discutido, aquele velho projeto do hackathon legislativo, e o governador vetou 2 itens. Basicamente, o item que dá ao Estado um prazo de 180 dias para regulamentar a lei, e o outro item que diz o que é um negócio de impacto social e ambiental, que é justamente o conceito. A inconstitucionalidade encontrada pelo governador, na verdade, ela é inexistente. A justificativa não tem nem um mínimo de plausibilidade. Inclusive, esse conceito ele é internacional. Os princípios que norteiam o negócio de impacto social e ambiental já é definido em fóruns internacionais. Por isso, senhor presidente, e também para que o governo do Estado tenha a responsabilidade da regulamentação, o prazo mínimo de regulamentação, para que essa casa possa, no futuro, cobrar, a gente vota pela derrubada do veto. Deputado Davi, encaminha sim ou não? Sim, né? Sim, senhor presidente. Sim. Deputado Galba Novaes, como vota Vossa Excelência? Deputado Davi Filho. Deputado Davi Filho vota não. Deputado Jair Lira. Não. Falta alguém? Concluída a votação. Então fica mantido o veto governamental por maioria. Item 2. Zero aí, por favor. Item 2. Veto ao projeto de lei número 432/2020, mensagem 38/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato firmado com a União do Amparo da Lei Federal número 9.496, de 11 de setembro de 1997, para estabelecimento das alterações autorizadas pela Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, da outras providências. Em votação. Para encaminhar a votação, o deputado Davi Maia. Senhor presidente, esse veto também a gente pede a atenção dos colegas, porque ele é muito importante. O governo, no projeto de lei aprovado por essa casa, com emendas feitas por essa casa, dizem que os recursos deverão ser aplicados integralmente nas contratações de bens e serviços relacionados à pandemia da Covid. E também deverão ser aplicados obrigatoriamente o percentual de 30% para a realização de aquisição de equipamento para a saúde e combate à pandemia, conforme foi decretado pela legislação do Covid do governo da União, do governo federal. No final das contas, é o seguinte: se a gente derrubar esse veto, ou se a gente mantiver o veto, a gente vai estar dando ao governo um cheque em branco para todos os recursos que foi renegociado da Covid, para todas ao não pagamento da dívida da União. Ou seja, a gente deixou de pagar a dívida durante a pandemia e o governo pode fazer o investimento que ele quiser, o gasto que ele quiser, não necessariamente no combate à própria pandemia. A gente deu um cheque em branco que foi ou poderá ser mal utilizado pelo governo do Estado. E a responsabilidade desse poder, a vigilância com os gastos do Poder Executivo. Vossa Excelência caminha pelo voto sim. Voto sim.
Deputada Jó. Como vota o deputado Tarcísio Freire? Não. Deputado Tarcísio Freire, não. Ok, concluída a votação. Veto mantido por maioria. Item 3. Projeto de Lei 652 de 2021, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, dispõe sobre a denominação da rodovia que liga Mata Grande à BR-316 da outras providências em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Projeto de Lei 653 de 2021, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, dispõe sobre a inclusão da Expo Bacia Leiteira da cidade de Batalha no calendário turístico de eventos oficiais do Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Projeto de Lei 664 de 2021, de autoria do senhor deputado Gilvão Barros Filho, considera de utilidade pública estadual o movimento Jesus, o Bom Pastor, Move Jesus, no município de Arapiraca, no estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Indicação 1153 de 2020, da deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Indicação 1156 de 2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1169 de 2021, deputado Francisco Tenório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, indicação 1170, 2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1177, 2021, deputado Ronaldo Medeiros. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única dos requerimentos. Requerimento número 879, 2021, deputado Silvio Camelo. Requer a mesa na forma regimental moção de aplauso pelos 90 anos do monumento do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 881, 2021, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Requer a mesa na forma regimental, reserva do plenário e a marcação de sessão especial para a entrega do título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor João Batista da Silva Neto, considerando a Lei Estadual número 8.505, de 26 de setembro de 2021. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13, alvo do requerimento do deputado Silvio Camelo, passamos à votação. Votação do projeto de lei. Deputado Bebeto. Foi aprovado pela discussão? Foi aprovado o requerimento do deputado Silvio. Eu peço adiamento da votação. Da matéria? É. Então fica adiada a matéria. Por 2 sessões. Item 14, discussão das indicações. Discussão da indicação 11.157, 2021, deputada Cibele Moura. Em discussão? Encerra a discussão. Item 15, discussão da indicação 1.158, 2021, deputada Cibele Moura. Em discussão? Encerra a discussão. Item 16, indicação 1.171, 2021, deputado Francisco Tenório. Em discussão? Discutir? Encerra a discussão. Item 17, indicação 1.179, 2021, deputado Davi Maia. Em discussão? Encerra a discussão. Item 18, 1.180, 2021, de autoria do senhor deputado Marcos Barbosa. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19, 1.181, 2021, de autoria do senhor deputado, da senhora deputada Fátima Canuto. Em discussão? Encerra a discussão. Item 20, indicação 1.182, 2021, do senhor deputado Ivan Beltrão. Em discussão. Encerra a discussão. Vencida nossa ordem do dia. Não há deputados inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso. Deputado Galba Novaes, Vossa Excelência com a palavra. Claro.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes, imprensa, funcionários da casa. Senhor presidente, eu hoje trago a essa casa um tema relacionado à situação do fornecimento d'água no estado de Alagoas, né? Através da empresa BRK. Eu já estava desde a semana passada preparado para fazer esse pronunciamento em relação ao que vem acontecendo na cidade de Messias. 11 dias sem água. 11 dias sem água na cidade de Messias. Satisfação da empresa BRK, zero. Informação sobre o porquê, não é, desse não fornecimento d'água, os moradores não têm. É uma coisa assim absurda. Imagina que você morar numa cidade praticamente emendada com Maceió, uma cidade que do bairro do Tabuleiro do Martins, onde eu moro, para lá, eu gasto 17, 18 minutos para chegar lá. Hoje, pista dupla, tal, apesar de ter as lombadas eletrônicas, mas é muito próxima de Maceió. Hoje a divisa de Maceió se dá através da Porteira do Gaúcho, para lá já é Rio Largo, para cá é Maceió. Então, os moradores da cidade de Messias me ligaram, formaram uma comissão, inclusive, vieram aqui a esta casa, a Casa do Povo, a representação estadual do parlamento, da sociedade no parlamento, e pediram que a gente fizesse um pronunciamento, pediram que a gente fizesse uma cobrança. E até fazendo uma alegação muito justa, né, é que essa casa nós aprovamos, né, toda essa transação que foi feita entre o estado de Alagoas, através da Casal, e a BRK. É isso que trouxe um volume numerário muito grande para o nosso estado. E a proposta era justamente essa: melhorar a qualidade do líquido precioso, né, fazer o saneamento da nossa cidade, fazer um tratamento de esgoto que não venham poluir o nosso meio ambiente. E a gente está vendo que essas coisas não têm acontecido. Para minha surpresa, depois dessa reclamação, dessa falta d'água de 11 dias na cidade de Messias, onde o povo, na realidade, sente, eles dizendo, a gente se sente desprotegido, a gente se sente sem uma voz para falar em favor da gente. De forma nenhuma. O parlamento estadual, ele está atento a essas situações, e é preciso que a sociedade sempre se manifeste para que a gente tome conhecimento do que está acontecendo no nosso estado, e essa é a forma mais legítima que vocês escolheram, é vir à Assembleia Legislativa para que faça seus reclamos, né, que, através de mim, pela uma relação pessoal que eu tenho com algumas pessoas, e até política lá, deputado Marco Barbosa, mas poderia ser qualquer deputado. E já me adiantei em dizer que a sociedade da cidade de Messias pode contar com esta Casa Legislativa, em sua totalidade, porque o interesse nosso é o bem-estar da nossa população. Então, o que é que ocorre? Eu deixo esse registro aqui para dizer, não vou me adiantar e nem vou fazer acusações, nem dizer palavras aqui levianas em relação ao que está acontecendo. Mas vamos lá. 11 dias sem água na cidade de Messias. 5 dias sem água na cidade de Marechal Deodoro. Ontem, o ALTV fez uma reportagem através... Apareceu várias pessoas do conjunto Jarbas Oiticica, está aí para quem quiser registrar, é só entrar no Globoplay e vai ver. Da reclamação que a central de tratamento de esgoto está jogando os dejetos na APA do rio Pratagi e do rio Mundaú. Ora, isso é uma coisa muito grave, senhor presidente. Nós que aprovamos um projeto para privatização, para a outorga de concessão da água a essa empresa, e essa empresa... Deputado Novaes, me permita corrigir o pronunciamento de Vossa Excelência, porque acho importante. Nós não aprovamos nada disso. Não, nós aprovamos a lei que deu condições, né? Não aprovamos nada disso. Nada. Esta casa não deu aval, senhor presidente? Não, é um erro. Nós não aprovamos relação nenhuma com o BRK. Não temos não é com a BRK, não aprovamos nada disso. Isso é uma lei nacional que nós criamos, que a Assembleia criou, foi a região metropolitana, ponto.
É a região que deu a condição metropolitana, de se fazer. com a sua estrutura própria, seu regimento próprio, e discutindo entre eles, que decidiu o que tinha que fazer. Então, a Assembleia não tem nada a ver com isso. Só para clarificar para Vossa Excelência, porque no pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência afirmou que o Poder Legislativo aprovou a relação. Não houve isso, não existe Presidente, isso. pode ter acontecido até, como dizem assim, a gente ter dado um pleonasmo na situação, ou seja, um reforço àquilo. Porque como a gente sente que o nosso Poder Legislativo é o poder mais representativo da sociedade e que hoje tem o aval dessa sociedade, não só para representá-lo dentro das prerrogativas legais e constitucionais do Parlamento, que é a Casa das Leis, mas também para estar antenado e sintonizado com tudo o que acontece no nosso estado de Alagoas. Deixando à parte essa situação que Vossa Excelência colocou, que muito bom Vossa Excelência como nosso presidente, nosso representante maior, sempre bem antenado, e às vezes quando até uma falha de colocação, veja como Vossa Excelência está sempre preparado para os esclarecimentos, que é muito bom para a sociedade. Mas isso aí não foge, como eu coloquei, a nossa responsabilidade, tenho certeza que conto com o aval de todos, para fazer essa denúncia. Porque se tem alguma coisa que não está caminhando pelo caminho da legalidade, o caminho da constitucionalidade, o caminho do lado social, o caminho das ações de políticas públicas, nada mais justo, mais verdadeiro do que essa casa se pronunciar. Então, o que é que está acontecendo com essa BRK? Ontem, a denúncia do promotor Magno Alexandre, no ALTV, segunda edição, de que irá chamar os diretores da BRK, que a situação que está acontecendo na cidade do Rio Largo, do qual o Ministério Público, através do promotor, representa aquela promotoria, certo? É uma coisa absurda. A suspeita, e aqui eu não quero fazer acusação, de que os dejetos do conjunto Jarbas Oiticica e dos outros ali ao derredor estão contaminando o rio Pratagi, que é uma área de proteção ambiental, estão contaminando o rio Mundaú, e que os depoimentos dados ontem pela sociedade rio-larguense, por alguns representantes, até um cidadão que fez uma cirurgia agora e disse que está faltando oxigênio pelo forte odor que está acontecendo naquela região. Então, nada mais justo do que a gente cobrar isso da BRK. Logicamente que eu estou trazendo a priori essa denúncia aqui, ou melhor, fazendo essa colocação, para que façamos uma apuração, e vou fazer isso através da nossa assessoria, e vou trazer os dados reais do que está acontecendo. É um absurdo. Eu, inclusive, sofri na carne. 6 dias, toda a parte alta da cidade, Tabuleiro do Martins, do qual eu tenho uma caixa d'água de 5.000 litros, e tenho mais 20.000 litros na cisterna. E quando foi no domingo, eu fiquei sem água lá no Tabuleiro do Martins. E a gente tem as outras opções. Nós temos o deputado Marco Barbosa, o deputado Ronaldo Medeiros, o deputado Bebeto, de ir na casa de um vizinho, de ter um transporte, um veículo próprio para ir numa casa de praia ou numa chácara que tenha, ou na casa de algum familiar, para tomar seu banho, fazer suas necessidades, sem precisar usar. E quem não tem, o povo que mora na periferia do Tabuleiro, na parte alta, que tem mais de 300.000 habitantes, que tem local que, em tempos normais, já não tem água. Imaginem nessa falta que passou durante esses dias. Então, 6 dias, chegou água ontem, no bairro Tabuleiro do Martins. Então, como eu disse, eu tenho 25.000 litros d'água. Claro que a gente tem também a nossa instituição que se serve dessa água, mas só dentro de casa eu tenho 5.000 litros, deputado Marco Barbosa, e fiquei sem água. Então, isso já é uma questão, por exemplo, nós, Estado de Alagoas, ele propôs essa abertura e colocou essa outorga para a BRK para melhorar a qualidade. Como é que está piorando? Como é que nós estamos ameaçados de um crime ambiental gravíssimo? Como é que nós estamos com estação de tratamento de esgoto jogando os dejetos dentro do rio Pratagi? Isso está dito na televisão, repito mais uma vez, a LTV, segunda edição de ontem. Então, como é que isso pode estar acontecendo se a gente fez tudo isso para melhorar? Não quero nem falar do preço que está sendo cobrado.
que é uma coisa absurda, senhor presidente. Uma instituição de grande nome a nível do estado de Alagoas, enorme, de um segmento importante da nossa cidade, disse que pagava R$ 700 d'água na sua associação e agora está pagando quase 3 mil. Eu fiquei espantado. A minha subiu, que era mais ou menos 700, agora é 900, 1.200, mais quase 3 mil d'água. Quer dizer, o preço, isso encareceu em muito a conta do alagoano, certo? O deputado Davi Maia fez algumas colocações em alguns momentos de discussões sobre a questão do lado social, né? Mas, assim, além disso, que eu não quero me ater a fazer essa colocação agora, porque o grande momento era para a gente fazer a cobrança desse fornecimento d'água, o grande momento era para denunciar o crime ambiental que está sendo provocado por essa BRK, né? Sem satisfação nenhuma. Diz, segundo palavras do promotor, que irá responsabilizar os diretores da BRK por esse crime ambiental. A BRK respondeu que já teve reuniões na cidade de Rio Largo com a prefeitura e com o Ministério Público. Ora, se teve reunião e o promotor ontem, num momento como esse, deu uma declaração dessa, como é que teve reunião se ele deu uma declaração dessa que irá responsabilizar os diretores sobre esse crime ambiental que está existindo? Então, senhor presidente, deixa aqui esse registro, enfocando mais uma vez a questão da cidade de Messias. Imagina que é uma cidade, minha gente, 11 dias sem água. 11 dias sem água. Como é que está sobrevivendo essas pessoas? Como é que está sobrevivendo as necessidades básicas, as ações de políticas públicas como estão sendo praticadas numa cidade que não tem água há 11 dias, senhor presidente? Então, deixamos aqui esse registro, como eu disse, aqui está registrado. Nós vamos fazer o levantamento pormenorizado de toda a situação que está acontecendo. Nós vamos levantar os dados reais de como está acontecendo. Vamos também nos aprofundar mais e também estender isso, a questão do preço que está sendo cobrado na conta desse líquido precioso, que é a vida nossa, é a água, né, para poder trazer para essa casa mais detalhes. Então, fica aqui esse registro. Agradeço ao senhor presidente, não só pela oportunidade, como também pelo brilhante esclarecimento em relação ao papel dessa casa nessa outorga. Muito obrigado. Por nada, deputado. Vossa Excelência não vai pedir a palavra para se pronunciar, não? Ah, ok. Desculpa aí, presidente. Não. Deputado Davi. Deputado Galba Novaes. Bebeto primeiro. Pela ordem de inscrição. Deputado Bebeto. Só para complementar o discurso do deputado Galba Novaes, os problemas são os mais diversos. Além desses que Vossa Excelência falou, a cobrança do esgoto em locais que não tem saneamento. Isso é outro absurdo. O que a gente espera da BRK não é nada demais. Se vai fazer um serviço que é necessário, fechar o poço, e aí faltar a água por alguns dias para o morador, por que não passar antes comunicando? Se vai quebrar a via para corrigir tubulação, por que não passar antes um panfleto numa caixa de correio? O cidadão já se prepara, já enche a caixa. Inclusive, eles têm um serviço, o deputado Galba Novaes, que é de carro-pipa para a região onde a água é cortada, mas que eles não divulgam. Ele tem um serviço. Se alguém representar ou reclamar, ele diz que tem, mas não divulga. É o 0800 771 0001. Então, isso certamente já acalma a situação do morador, mas eles não divulgam, porque ficam, parece até, deputado Davi Maia, com algumas coisas do estado de Alagoas que gostam de enganar. Olha, tem, mas eu não digo que tem, que é para você não usar. Mas se você reclamar, tem. Então, é importante o serviço, os reparos são importantes, mas ninguém consegue passar um dia sem água. É impossível o cidadão hoje chegar em casa e não ter água para limpar a casa, para tomar seu banho, fazer sua higiene. Então, que a BRK divulgue, sim, o serviço que vai ser executado para que o cidadão se prepare e que também informe os paliativos que ela mesma oferece. Certamente não é graça nenhuma ela oferecer esse paliativo como carro-pipa, deve ser porque é uma obrigatoriedade dela, mas que ela faça a divulgação para que o cidadão não tenha tanto prejuízo como está tendo, mas que as reclamações são diárias. Clima Bom, Tabuleiro, Marechal, Rio Largo, Arapiraca,
que essa concessionária cumpra seu papel e não busque só seu ganho, mas que ela ganhe seu dinheiro, porque ela vive disso, mas que atenda melhor o cidadão alagoano. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Palavra ao deputado Davi Maia. Deputado Galba Novaes, eu agradeço a sua parte. É importante ressaltar da preocupação de todos nós com esse tema da BRK. Eu mesmo, como defensor da privatização do sistema de saneamento, fico bastante preocupado com os rumos que estamos tomando. Temos que entender duas coisas basicamente. O fornecimento de água de Maceió, a coleta de água e o tratamento da água ainda é de responsabilidade da Casal, ainda é responsabilidade da Companhia de Saneamento. E isso está sendo muito pouco divulgado, tanto pela BRK quanto pela imprensa. Agora, eu também vi hoje esses vídeos, essa matéria de Rio Largo, e já solicitei à minha equipe, à Comissão de Meio Ambiente, que solicite do secretário de Meio Ambiente de Rio Largo, Alder Flores, todos os questionamentos ambientais que foram feitos à BRK, pela poluição gerada pelas estações de tratamento. Mas o mais importante de tudo, deputado Galba, é que nós temos no estado de Alagoas, e o brilhantismo desse projeto é isso, é a ARSAL. A ARSAL tem que atestar os índices de qualidade, a ARSAL tem que atestar os índices técnicos, inclusive os índices de atendimento à população. Eu tenho aqui, só de solicitação à BRK na minha rua, não é na rua de ninguém não, é na rua que eu moro. Desde o dia 14/9, aí tem no 14/9, 18/9, 23/9, 24/9, 28/9, 5/10. Todos esses dias foram abertos protocolos solicitando que a BRK vá resolver um problema de vazamento da rua. E está lá a água limpa, tratada, correndo a céu aberto. Mas a gente não vê em nenhum momento a ARSAL se posicionar sobre isso. A ARSAL está sendo completamente ineficiente na gestão da concessão da BRK. Isso me assusta. Até a gente tratou disso, eu tratei antes desse tema, ainda na época era o deputado Ronaldo Medeiros, o presidente da ARSAL, porque a gente está preocupado com a importância que a ARSAL tem no processo. Até, por exemplo, esse absurdo desse aumento que deram a BRK agora, que é ilegal, inconstitucional e imoral, acima de tudo, isso tinha que ser avaliado os índices de qualidade da companhia para poder se dar um aumento, está lá no contrato. Mas o que a gente tem visto, e que está claro a todos, é a ineficiência da ARSAL, pelo menos os funcionamentos públicos da ARSAL. Eu tenho reiteradas solicitações, eu tenho pedido reiteradas vezes qual é o posicionamento da agência de regulamentação. Porque só depois desse posicionamento é que a gente pode fazer alguma coisa efetiva. E cabe a nós, e o senhor desempenha esse papel, a fiscalização dos serviços. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero agradecer ao deputado Cabo Bebeto, agradecer ao deputado Davi Maia e complementar, já vi inclusive encerrado o pronunciamento, mas com a parte dos colegas, dizendo o seguinte: nós temos que tomar providência em relação a isso. É uma coisa absurda. A Casal a gente antigamente reclamava, mas não me lembro se houve, em algum momento, tanto tempo sem o fornecimento d'água. E, além do mais, deputado Davi Maia, deputado Bebeto e senhores deputados, nós temos uma lei nessa casa, uma lei proposta por este deputado, que proíbe qualquer ação, seja do concessionário, seja de qualquer tipo de serviço de telefonia, de internet, ao se dirigir a qualquer residência, ele tem que avisar, se eu não me engano, com o mínimo de 72 horas, que irá fazer aquele serviço. Se isso é individualizado para qualquer cidadão, imagine quando atinge uma coletividade. Então, isso que está acontecendo, 11 dias sem água na cidade de Messias, deveria ser avisado, inclusive esclarecer à população o porquê daquilo, o que é que está se fazendo. Além do mais, como disse o deputado Davi Maia, ou o deputado Cabo Bebeto, aliás, se tem um trabalho que eles fazem de fornecimento d'água através de carro-pipas, quando vão fazer qualquer tipo de ação, eles deveriam colocar os carro-pipas. Eu não sei se houve isso, mas tenho desconhecimento, porque quem me reclamou sobre isso
uma comissão lá da cidade e disse que os 11 dias sem água e não falou em momento nenhum que a BRK tomou qualquer tipo de providência para, no mínimo, diminuir, certo, essa situação de constrangimento por que passa a sociedade do município de Messias. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, deputado Novaes. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, deputado Jairzinho, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Josa, senhores deputados. Senhor presidente, eu quero aqui externar meu sentimento junto ao povo de Lagoa da Canoa, que tem se revoltado muito com a taxa de iluminação pública, que tem uma das alíquotas mais caras do Brasil. E a gente sabe que Lagoa da Canoa, como muitos outros municípios, tem tido grandes benefícios por parte do governo federal, várias emendas por parte do governo estadual, e isso não vai trazer prejuízo se a prefeitura mandar para a Câmara Municipal um projeto que venha diminuir essa taxa de iluminação pública que tanto fere diretamente o cidadão, principalmente aquele cidadão mais carente. Então, senhor presidente, eu quero me solidarizar com todo o povo de Lagoa da Canoa, com das regiões que têm semelhança com o nosso município de Lagoa da Canoa, um município carente, que tem 70% de pessoas humildes, e pedir encarecidamente o sentimento da prefeita que possa levar um projeto para a Câmara Municipal, que possa até isentar a taxa de iluminação daqueles que são mais humildes, que têm uma situação de vida precária. Então, senhor presidente, era essa as minhas palavras, queria deixar registrado isso e dizer que estarei atento e aqui na Assembleia Legislativa para ser voz do povo canoense e do povo alagoano. Forte abraço. Obrigado, deputado Jair. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, telespectadores, pessoal que nos acompanha, essa semana a gente foi surpreendido com os desdobramentos da operação... Licença para tirar a máscara, presidente. Da operação em relação ao concurso da PM. Segundo os delegados, a Operação Block desbaratou uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos, com a liderança de um ex-PM aqui do estado de Alagoas. Na operação foram presas 12 pessoas e cumpridos 41 mandatos de busca e apreensão, os quais foram realizados em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Nos termos da investigação, os criminosos utilizavam pontos eletrônicos de alta tecnologia e professores especializados para fraudar as provas, que já é um absurdo. A operação confirmou, senhor presidente, a suspeita dos concurseiros de Alagoas de que vários aprovados não possuem a condição mínima de constar na lista de aprovados. As pontuações altíssimas de pessoas sem a mínima qualificação para o cargo somente podiam ser justificadas pelas fraudes que agora foram descobertas. Infelizmente, deputados, nós temos um concurso eivado de ilegalidade e atacado de morte por uma organização criminosa, que quebrou, senhores, a isonomia e a segurança jurídica e está prejudicando centenas de candidatos, os quais gente que se preparou aí anos para realizar esse sonho. Diante desse cenário de incerteza e de displicência, da organização da segurança das provas, não resta outra solução ao governo de Alagoas senão anular o concurso. É urgente, presidente, que Alagoas anule esse concurso e anuncie as datas das novas provas. Milhares de candidatos honestos estão aguardando uma nova oportunidade e esperam que dessa vez a banca promova a segurança necessária para que haja uma disputa no mínimo justa, evitando-se a atuação desses criminosos. Essa não será a primeira vez que um concurso será anulado em Alagoas. Recentemente, o Tribunal de Justiça de Alagoas anulou a prova de analistas judiciários, exatamente por problemas na segurança da prova, remarcando a data do concurso ainda durante a prova. Esse mês agora,
a gente teve uma anulação do concurso de magistrado, concurso de juiz do Tribunal de Justiça de Goiás foi anulado porque restam dúvidas sobre a honestidade daquele concurso. O importante é a gente agora não permanecer no erro. O governo de Alagoas precisa reconhecer a gravidade do problema e anular esse concurso o mais rápido possível, pois os candidatos não aguentam mais a incerteza e a continuidade desse concurso eivado de legalidade. Eu sei, presidente, que muitas pessoas que participaram desse concurso e foram aprovadas corretamente serão prejudicadas também. Mas, infelizmente, a gente não consegue mais, pelo nível de fraude, separar o joio do trigo. Eu quero parabenizar também a Polícia Civil pela operação, pois sem a atuação proativa da Polícia Civil, nós não encontraríamos os criminosos envolvidos, inclusive nos quadros de APM. Por fim, também, falando em concurso, a gente apresentou essa semana um projeto de lei para obrigar o governo de Alagoas a criar cadastros reservas nos concursos públicos em número, no mínimo, igual ao número de vagas ofertados. Por quê? Porque a gente precisa evitar o que está acontecendo nesse momento no concurso da saúde, uma vez que o governo tem mantido a prática de não criar cadastro reserva, o que faz com que diversos cargos permaneçam vagos mesmo após o final do concurso. Haja vista a vacância de candidatos que assumem ou que não assumem cargos em outros estados, como ocorreu no concurso da Cefaz. O cidadão faz um concurso em Alagoas, passa em outro concurso, vai embora e deixa a vaga aqui sem assumir o posto. No caso da saúde, ele é mais emblemático. Os números de vagas é totalmente insuficiente para os números de cargos vagos. Nesse caso, a CESAL não criou nenhum cadastro de reserva de forma proposital, para que a ausência do cadastro de reserva seja utilizado pela gestão para a contratação de precarizados. Levantamento apontado pela comissão de pessoas que fizeram o concurso da CESAL mostra que das 105 unidades da Secretaria Estadual de Saúde, temos 2.247 vagas ocupadas por concursados. Mas temos 5.420 vagas ocupadas por contratados e precarizados. E só foram oferecidas nesse concurso 1.200 vagas. Ainda sobrará aí 4.220 vagas de pessoas indicadas por apadrinhado político. Ou seja, a saúde realiza um concurso em número inferior à necessidade do Estado e, após isso, alega que a inexistência de candidatos aptos justificaria a contratação de precarizados. Isso é, senhor presidente, um grande absurdo. A cláusula de barreira criada pela saúde é uma fórmula de burlar o princípio do concurso público, situação que prejudica centenas de candidatos preparados e prontos para servir a população alagoana. Ao contrário do que é correto, o Estado opta por nomear pouquíssimos concursados, primando pela nomeação de indicados, de forma precarizada. E isso acontece na prática, é isso que estamos lutando com esse projeto de lei para evitar. A gente espera que esse projeto de lei tenha uma vida mais rápida dentro dessa casa e que traremos a este plenário, porque a pauta é muito mais do que justa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, nem deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presença e declaro encerrada a sessão.